Bom dia, meu nome é Renato, eu sou autor do livro Assinatura de Deus, o Paradoxo da Grandiosidade e Simplicidade, né? E eu gostaria, através dessa apresentação simples, dos 40 a 50 minutos, poder estar passando a essência do livro, né? Às vezes muitas pessoas não têm tempo para poder ler o livro, né? Então, através dessa simples apresentação, né, eu gostaria de estar passando pelo menos a essência do livro, né? Então, o livro, quem quiser ler ele já vai estar disponível, né, no Google Play Store, né? É só vocês ir lá pela busca, colocar o título do livro ou o nome do autor, no caso o meu nome, ou escanear esse QR Code do lado aqui. Aí você já vai ter acesso gratuito ao livro. Então aqui a gente vai falar do objetivo do livro, do objetivo do que se trata o livro, né? Então a gente vai levar esse livro é destinado às pessoas que não acreditam em Deus, ao paganismo, né? Então o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que realmente para que a existência existisse, precisa de uma mente inteligente, né? E essa mente inteligente, quando ele cria a criação, ele deixa uma assinatura. Então, através dessa assinatura, vai evidenciar que realmente uma mente inteligente está por trás de tudo, né? E a própria Bíblia vai nos testificar que essa mente inteligente é Deus, né? Que mandou seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade, né? E quando a gente mostrar mais adiante que essas mesmas características, essa mesma assinatura estava inserida na personalidade de Jesus e através de todo o seu ministério que ele se declarou na Bíblia, que ele pregou ali no seu ministério, a gente vai chegar à conclusão que realmente Jesus é Deus, né? E que Deus mandou o seu Filho único, né, para salvar a humanidade. Então esse é o objetivo do livro, né? Mostrar essa assinatura que está tanto na existência e tanto na personalidade de Jesus Cristo, né? E com o único objetivo de levar a Deus a quem não conhece Deus, né? Então aqui tem uma imagem aqui que ela me deixa muito triste, preocupado, porque hoje a gente está com 8 bilhões de pessoas na humanidade, né? 8 bilhões de pessoas. É uma parcela muito grande, 11% desses 8 bilhões de pessoas não acreditam em Deus, eles são declaradamente ateus, né? São 749 milhões de pessoas, né? São pessoas assim que se a ciência disser que a raça humana provém de uma raça alienígena, eles acreditam. Mas se a gente disser que o que a Bíblia nos confirma, que Deus criou o homem do barro, eles não vão acreditar, né? Então é levar essa assinatura, essa primeira parte é levar essa assinatura de forma mais científica para eles poderem chegar à conclusão que realmente é preciso de uma mente inteligente para criar a existência, né? E depois a Bíblia vai nos dizer quem é essa mente inteligente, né? E como aconteceu tudo isso, né? Então esse eu acho que é o objetivo do livro, né? Então a gente quer pegar um pouco dessa parcela aqui de 11% da população, né? E tentar levar uma luz para eles, ó, o cara tá falando alguma coisa ali, pode ser que ele esteja certo. Pelo menos uma luz para que eles possam chegar a buscar realmente a Deus, né? A gente vai continuar no próximo slide aqui. Então, a gente falando de uma assinatura. Então, o que é uma assinatura, então? Então, se realmente existe uma mente inteligente por trás da criação, quando ele cria a criação, ele deixa a sua assinatura, né? Assim como o Leonardo da Vinci criou a Mona Lisa, né? Ele assinou embaixo. Então, qualquer um que olha as obras dele, a assinatura dele está embaixo. Vai arremeter que ele é o criador. Então, a assinatura é isso. A assinatura ela prova a existência do autor. Lá a gente vai falar um pouco de padrão. Padrão e assinatura é realmente a mesma coisa. Então, o que é um padrão? Um padrão é uma repetição, uma estrutura lógica reconhecível que segue uma lógica, uma regra. Por que eu já comecei a colocar padrão e assinatura sendo a mesma coisa? Porque a ideia central do livro, ela surge no reconhecimento de padrão. Então, a gente viu que padrão e assinatura são a mesma coisa, né? Então, através dessa análise aqui que eu cheguei à ideia do livro. Deixa eu explicar mais um pouco. Então aqui é um jogo de loto fácil, né? A gente sabe que a aleatoriedade ela não apresenta padrão. Por isso que ninguém pode acertar jogos de loteria, porque realmente
eles não apresentam padrão. Você não pode prever o que vai acontecer com os resultados, né? Então, se gerasse padrão, através desse padrão você poderia chegar a resultados, a futuros resultados, né? Mas então, como a aleatoriedade ela não gera padrão, né? Então a gente não consegue prever nada. Mas o que que acontece? Aí o que que eu observei? Falei, então eu comecei a usar 4 resultados. Nada de padrão. Tentei todas as possibilidades, usei algoritmos de inteligência artificial, não apresentou resultados, não apresentou padrão. Aí quando eu peguei e fiz uma tabela no Excel e comecei a usar filtros, comecei a usar funções, e peguei um número muito grande de dados, de informações, né? Peguei 1000 resultados do Lotofácil e fui vendo, falar, na primeira casa, então são 15 números, né? Deixa eu só explicar a regra primeiro. Então a regra que é? São bolinhas aleatórias de 1 a 25, né? Se escolhe 15 números, a pessoa escolhe 15 números, esses números eles não se repetem e ganha quem acertar 11, 12, 13, 14, 15. Só que o que acontece? Aí eu peguei e coloquei, ó, são 15 casas. Então seriam uns 15 bolinhos sorteados. Aí eu fui vendo quantas vezes desses 1000 jogos o número 1 saiu na primeira casa, o número 2 saiu na primeira casa, o número 3 saiu na primeira casa, o número 4 saiu na primeira casa, o número 5 saiu na primeira casa e assim por diante. E quando eu fiz isso para as 15 bolinhas, nos 1000 resultados, eu consegui achar um padrão. Aí me surgiu a ideia, falou, nossa, então a aleatória pura, ela não gera padrão, mas a regra do jogo, ela obriga a se organizar e a gerar padrão, né? Então a própria regra, ela organiza a aleatoriedade, ela organiza o caos, né? Isso foi a ideia central do livro. A partir daqui surge a ideia central do livro. Então aí eu consegui gerar essa imagem. Então o que que essa imagem quer dizer? Que na casa 1, nos 1000 jogos, o número 7 ele nunca vai aparecer. Vai aparecer de 1 a 6, onde o 1 e o 2 foram os que mais saíram. E assim por diante. Então surgiu um padrão. Esse padrão, mesmo sendo aleatório, ele ainda é um padrão. Então surge essa ideia, né, que a regra ela obriga a aleatoriedade a se organizar. E nessa organização ela gera um padrão. Então, o que, que a gente viu lá naquela imagem lá, né? Que a regra, ela obriga a aleatoriedade a se organizar e nessa organização ela gera o padrão, né? Então, assim surge a ideia do livro, né? Então, se do nada a gente chegou à criação, na existência, na vida e no homem, então realmente, se foi tudo aleatório lá, do nada, na existência, do nada, do caos do aleatório, e surge a criação, realmente deveria haver um padrão. E foi isso que a gente vivenciou. A gente viu, eu vi realmente que existia um padrão, e esse padrão era uma assinatura dessa mente inteligente que cria a existência. Então é isso que a gente propõe no livro daqui para frente agora, então. A gente vai se tratar que é uma mente inteligente aqui, só para a gente, por didática, porque a gente está levando conhecimento para um grupo de pessoas que é pagãos, né? Mas a Bíblia lá à frente vai ser a nossa peça fundamental para falar quem é essa mente inteligente, né? E que realmente a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ele carrega essa mesma assinatura. Isso vai nos reforçar que Deus é essa mente inteligente e que Jesus realmente era Deus encarnado que veio para salvar a humanidade. Então a gente vamos caminhar na nossa apresentação assim, mas essa imagem da Lotofácil, ela nos traz a ideia de realmente que a regra ela obriga, né, toda aquela aleatoriedade das bolinhas a se organizar e gerar um padrão. Então a gente vai, a partir daqui a gente vai começar a criar todo um conceito para chegar lá no finalzinho e falar, ó, essa mente inteligente era Deus e realmente Deus esteve aqui na humanidade para salvar a própria humanidade. Então vamos caminhar mais para frente aqui no próximo slide. Então aqui uma analogia muito forte, que eu já gostaria de apresentar ela, né? Que já reforça a imagem lá do Lotofácil lá, que a gente teve lá. Então a gente tem aí na mão esquerda uma mão jogando terra, né? A gente vê que a terra está toda desorganizada, está toda caótica, todas as partículas, frações de argila estão ali totalmente desorganizadas e de repente na outra mão surge um barro, um vaso, né? De barro, né? E esse vaso de barro
como que surge isso? Do nada, né? Então tem que ter toda uma mecânica, toda uma lógica por trás disso, né? Não se joga um monte de terra para cima e se surge um vaso de barro, né? Realmente, e com um propósito, esse jarro de barro ele é criado para armazenar um líquido, né? Então, a partir daqui, eu gostaria que a gente prestasse muito bem atenção nessa imagem, porque a partir daqui a gente vai começar a criar toda uma analogia para a gente justificar mesmo que seria impossível a existência surgir se não fosse por uma mente inteligente, né? Então, o que a gente vai falar aqui no próximo slide. Então, que para isso acontecer não é um passe de mágica. Então, para aquela terra toda aleatória ali formar uma criação, precisa realmente que um homem, né, que é uma mente inteligente, ele tenha conhecimento, ele tenha presença, que é o seu corpo, e ele tenha força dos seus braços, né, para poder tá fazendo essa criação. Então, o que acontece? Esse conhecimento leva ele a ter um propósito, né? Que é o propósito é fazer um jarro de barro para armazenar líquido. Então ele pega toda aquela terra que está ali, aquela fração de argila, né? E através do seu propósito, da sua força, dos seus braços, da sua presença ali, ele pega, cria regras, né? O tamanho do vaso, a altura do vaso, a dimensão do vaso, quantidade de água, quantidade de força que ele deve amassar esse barro, né? O formato. Então, todas essas coisas são regras. E essas regras são organizadas pela força, pelo conhecimento, pela presença desse homem que está ali. E quando ele usa essas regras, né, ele gera a criação do barro e ele forma um padrão. Então essa imagem, essa analogia do barro, já vem reforçando o que aconteceu lá com aquela imagem lá do Lotofácil, lá, você lembra? Então aquela aleatoriedade, né, ela é organizada por regras, né, e ela forma um padrãozinho ali. Então quando a gente chega no resultado dos números 11, 12, 13, 14, 15 números, que são os resultados, naquele processo ali, ele forma um padrãozinho. Então é isso que a gente vê também aqui nessa analogia que a gente fez aqui da imagem do jarro de barro, né? Então eu gostaria que a gente assimilasse muito bem isso. Então, que para a gente sair do aleatório, do caos para a criação, a gente precisa de uma mente inteligente, a gente precisa de propósito, a gente precisa de regra, né? E essa regra ela tem que ser organizada por uma mente que é inteligente, né? Então a gente fixar muito bem essa parte aqui. Então no próximo slide o que a gente chega à conclusão até aqui, então? Que a aleatoriedade e o caos, sem regra nenhuma, nada muda. Então, aquela terra jogada para cima, ela viraria apenas terra. Aquelas bolinhas se desorganizando ali na imagem lá quando é o sorteio do Loto Fácil, elas ficariam ali, desorganizadas e mexendo ali. Aí, quando se usa a regra, essa regra organiza, né? Essa regra organiza o caos para um propósito, né? Então eu convido vocês a olharem as suas voltas. Então o que a gente enxerga? Né? A gente enxerga caos ou a gente enxerga ordem? Quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê toda aquela imensidão de estrelas ali, todas, todas perfeitas, brilhando. A gente vê a Lua orbitando em volta da Terra. A gente vê toda a natureza à nossa volta, tudo organizado harmonicamente. O que a gente vê? A gente vê caos sobre isso ou a gente vê ordem, né? Então eu acho que todo mundo enxerga ordem, todo mundo enxerga harmonia, enxerga propósito, enxerga perfeição, né? Então, para a gente chegar, né, do nada e gerar uma criação como a gente existe hoje como ser humano, realmente a gente tem que passar por aquelas etapas que a gente viu ali. Infelizmente, quem não acredita, mas precisa de uma mente inteligente. Então, a partir daqui, o que a gente tem, então, de lógica, né? Que realmente existe uma mente inteligente por trás da criação. Tanto que a gente viu lá na analogia do jarro de barro, quanto a gente viu que realmente, lá no Lotofácil, o aleatório, através da regra, ele gera um padrão. Então, a gente vem trazendo todo esse contexto e concluiu na analogia do jarro de barro, que realmente, do nada, para se criar, para se ter existência, precisa ter uma lógica, precisa ter um mecanismo ali que está ali. E tudo isso leva a gente a acreditar que realmente uma mente inteligente esteja por trás disso, né? E a gente vai falar mais à frente lá, a Bíblia nos vai falar quem é essa mente inteligente, né? Então aqui a gente já começa com uma pergunta, né? Como que do nada se transforma em existência?
né? Então, no início era nada. Então, a própria ciência, eles chegaram ao consenso que houve um único momento, né, onde tudo estava se concentrado numa pequena partícula, no tamanho de uma esfera, de uma ponta de uma caneta, estava tudo concentrado ali. E de repente, bum, né? Passou a existir tempo, passou a existir espaço, passou a existir as forças fundamentais, que são as 4 forças fundamentais, passou a existir matéria, energia, então tudo passou a existir em um único momento. Então, para a ciência, eles chegam realmente a um consenso de que tudo passa a existir em um único momento, e antes não existia nada. Então, olha que coisa mais, né? Vamos voltar lá no vaso de barro lá. Então, para que surja alguma coisa, precisa realmente de uma mente inteligente. Mas aqui a gente vai desenvolvendo aqui algumas coisas só para a gente ver que quando nasce esses 5 elementos que a gente falou aqui, o tempo, o espaço, as forças fundamentais, eles já nascem com um propósito, né? Só que o propósito ele só existe por razão de uma mente inteligente. Só uma mente inteligente pode ter propósito em alguma coisa, dar sentido a alguma coisa, né? Então a gente vai ver no próximo slide aqui, né? Uma imagem que ilustra o Big Bang. Então aqui, ó, tudo era um único ponto, né? E de repente, pum, surge matéria, surge o tempo, surge o espaço, surgem as forças fundamentais, né? Surge a própria energia. E o que a gente vai ver daqui para frente, então? Né? Então, tudo já nasce com regra, né? Lembra lá no jarro de barro, né? O propósito, né? Com propósito e regra, né? Então, a gente vai ver aqui que eles não nascem só com que esses 5 elementos, eles não só nascem com suas características, mas realmente eles têm propósito, eles seguem a uma regra, né? E essa regra realmente é uma mente inteligente que impõe essa regra, né? A gente vai ver isso mais à frente. Então, o que acontece? Lembra lá no jarro de barro? Então, a gente tem a aleatoriedade do caos, a gente tem a criação. E aqui na existência a gente tem a mesma coisa. A gente tem o nada, de repente a gente tem a existência. A gente tem a vida e a gente tem um homem, né? Então a gente vai trabalhar mais um pouco com isso agora. Então o primeiro elemento que surgiu lá foi o tempo. Então o que a gente vai ver aqui agora? Aqueles 5 elementos que a gente falou lá atrás, que nasceram junto num único instante, né, do Big Bang, a gente vai ver que eles já nascem com propósito. Eles já nascem como regra, né? O tempo é uma coisa muito difícil de ser explicada, mas o tempo ele marca o início, o meio e o fim das coisas, né? Então o tempo ele já nasce com propósito, ele já nasce com o propósito de permitir mudanças. Sem o tempo nada se transformaria, o universo seria parado, seria morto, né? Ele nasce como para gerar ordem e sequência, que eu falei no começo, que é as estrelas nascem, crescem e morrem. A vida humana, a gente nasce, a gente desenvolve e a gente morre. Ele dá sentido às coisas do tempo, né? Então, lá na visão espiritual, sim, na visão espiritual, a gente vê e a gente pode dizer que o tempo ele é um fio condutor dado por Deus para levar a criação em direção ao cumprimento de um propósito. Né? Então, existe um propósito de Deus e para que se cumpra esse propósito, existe o tempo, né? Para se dar meio, início, não, para se dar princípio, meio e fim ao seu propósito, né? Então, olha que coisa mais interessante. O tempo ele já nasce com uma regra, ele já nasce com um propósito, né? Realmente, tudo já indica que uma mente inteligente cria essas regras e cria esse propósito. Então, o outro elemento que nasce junto é o espaço. Então, o que é o espaço? O espaço realmente é o cenário, né? Entendo como um cenário. Então é onde tem as estrelas, as galáxias, os planetas, então toda a estrutura invisível da matéria e da energia está ali. É o espaço que fica a criação. Então tudo que existe está envolvido no espaço, né? Então o espaço é o palco da criação, né? Sem o espaço não haveria onde existir. Olha para você ver que propósito mais... Ele já tem o seu propósito, né? Dar lugar e ordem, o espaço organiza distâncias, direções e posições, permite diversidade, né? Bilhões de estrelas, planetas, galáxias inteiras, eles se expandem aonde? No espaço, né? Então, na visão espiritual, né, o propósito, então é o cenário, é preparado para que a vida surja em um ponto especial da Terra. Então, foi tudo feito um cenário para um único propósito. O propósito é a vida,
é o homem, né? Então o propósito de Deus realmente é a vida e a criação do homem. Então o outro elemento que nasce junto lá no Big Bang no começo é a energia. Então o que é a energia? A energia é a capacidade de gerar movimento, né? Ela gera calor, luz, transformação, né? Então é um motor da criação. Então sem energia nada se movimenta, nada sem energia tudo ficaria estático, tudo ficaria imóvel, tudo ficaria parado, né? Então a energia ela permite as transformações, ela permite o movimento, a energia te permite a vida na Terra, né? O sol, as plantas absorvem a luz solar para gerar energia para o desenvolvimento de toda a planta na Terra. A gente precisa de energia do sol, né? Então, realmente, a energia é algo grandioso que nasce com regra e que nasce com propósito, né? Então, na visão espiritual, a energia é a força vital que mantém o universo, né? Olha que coisa mais bonita. Então, a gente já vê que tudo já nasce com regra e já nasce com propósito. O outro elemento é a matéria. Então, o que é a matéria? Partículas, né? Então são todas as partículas que estão à nossa volta. Então tudo que existe no universo é formado por matéria, né? Então pode ser que são os blocos que constroem a existência, né? São prótons, nêutrons, elétrons, são as moléculas, enfim, toda a estrutura física é formada por matéria, né? Então ela dá forma ao universo. Então sem matéria não haveria estrelas, não haveria planetas, não haveria o carbono, não haveria os minerais, água, nada, nem organismos vivos. Então olha a regra e o propósito, né? Que surge lá no início. Então tudo já nasce, gente, com regra e com propósito. Então na visão espiritual, a matéria é a roupagem da criação feita para manifestar a grandiosidade do Criador. Então a gente tem que começar a ver que realmente tudo indica que realmente uma mente inteligente, ela com propósito, ela faz as regras e impõe através do seu poder, ele impõe para que suas regras sejam cumpridas para gerar a criação, né? Então aqui a gente vai falar daquela força fundamental que surgiu lá junto. Então são 4 forças fundamentais, até que se sabe. Então são 4 forças fundamentais, né? Então daqueles 5 elementos que surgem no início lá da explosão do Big Bang, então a gravidade é uma daquelas forças fundamentais que surgiu lá. Então o que é a gravidade? Então a gravidade é onde uma massa maior atrai uma massa menor, né? É o que mantém as órbitas do planeta, né? É o que mantém o nosso corpo fixo, a Terra, né? E ela tem uma constante. Aqui apresenta um valor da constante dela, que eu não entendo, não sei, não entendo isso, o que é, mas é a menor força da natureza, é a gravidade, né? E o que acontece? Ela é tão precisa que qualquer alteração nessa constante dela, nesse valor dela, o universo o qual existe hoje seria completamente diferente, né? Isso a gente já colocou um exemplo ali. Olha o propósito disso. Ela já nasce como regra e com propósito. E qualquer alteração nesse valor dessa constante dela, o que aconteceria? A Terra ela ficaria mais pesada. O nosso próprio peso esmagaria a gente. Seria impossível a existência de vida. Os planetas eles iriam colidir-se com os outros, né? E se ela fosse mais fraca, o que aconteceria? A gente perdia a atmosfera, né? A atmosfera do nosso planeta iria escapar pelo espaço, não haveria vida, né? Não haveria gravidade suficiente para formar as estrelas, os planetas. Olha só a importância. Então, qualquer um desses 5 elementos que surgiu na existência, se não existisse um deles, a existência não existiria. Olha que harmonia que eles já nascem, olha que propósito, que regra que eles já nascem ali, né? Então, a outra força fundamental que nasceu junto é o eletromagnetismo, né? É a força entre partículas com cargas, partículas de cargas positivas e negativas, né? Tem uma constante que é um valor fixo e esse valor é universal,
desde aqui na Terra até qualquer outro lugar do universo, essa constante ela é precisa e única, ela tem que ser esse valor. E se ela fosse um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca, olha como o propósito dela, ela já nasce com esse propósito de ser aquilo. Porque se ela for um pouquinho mais forte, os átomos eles se desintegrariam. A química, não existiria química, né? Tudo seria instável. Né? Então a vida como a conhecemos hoje não existiria. Né? Olha, só se ela fosse um pouquinho só mais forte. Agora, olha se ela fosse um pouquinho mais fraca. Então a matéria desfaleceria facilmente. O que é isso? Então, de repente, se ela fosse um pouquinho mais fraco, o meu corpo ele já começaria a se desintegrar. Né? Todas as ligações químicas do meu corpo se desintegrariam. Não seria possível criar DNA, nada existiria. Então, olha que coisa mais fascinante que é. Então, tudo já nasce naquele único instante como regra e como propósito. Eu não sei explicar muito bem sobre isso, mas como eu tinha que abordar isso, né? Então estou fazendo só uma parte mais simples aqui do que eu entendo, ou do que eu sei, do que eu estou lendo aqui, mas realmente, se a pessoa for aprofundar nas forças fundamentais, nesses 5 elementos que se criou na existência, realmente vai levar para uma regra, vai levar para um propósito. Então qualquer pessoa que realmente queira se aprofundar sobre isso, ele realmente vai chegar à conclusão que realmente precisa de uma mente inteligente para se ter um propósito como esse, né? Então a outra força fundamental que passou a existir aqui é a força nuclear forte. É o que mantém o núcleo dos átomos, né? Então manter os prótons e os nêutrons unidos, né? Eles precisam estar unidos ali no núcleo do átomo. Então ele tem um valor, uma constante também, que é precisa, ela tem que ser aquele valor. Então a função dele é de permitir a existência dos átomos estáveis e que é essenciais para a matéria. Aí o que acontece? Com as mesmas outras forças, se ela fosse um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraca, já não existiria. A existência como conhecemos não existiria. Né? Olha a regra e olha o propósito disso. Né? Então, se ela fosse um pouquinho mais forte, os núcleos poderiam se fundir espontaneamente. Imagina, seriam explosões nucleares seguidas. Se aumentasse um pouquinho mais a força, começaria a acontecer explosões nucleares espontâneas. Ai, pra você ver que coisa louca. Né? Então, a vida na Terra ela seria impossível. Né? E se ela fosse um pouquinho mais fraca, né, os núcleos se desintegrariam. Né? Os núcleos eles não se manteriam. Eles desligariam um do outro. Né? Olha que propósito, né? Que propósito sobre tudo isso. Né? Então, a outra força é a força nuclear fraca, né? Que ela é responsável pelo decaimento radioativo e reações nucleares do Sol. Né? Ela também tem uma constante, né? E essa constante ela é precisa, ela é fixa, e como as outras forças, se ela fosse um pouco maior ou um pouco menor, a realidade como temos hoje não existiria. Né? As estrelas queimariam seu combustível nuclear muito rapidamente, se ela fosse mais forte, então o Sol já teria extinto. Né? O universo teria menos tempo para formar os planetas, então realmente não formaria planeta, não chegaria à vida. E se ela fosse um pouquinho mais fraca, as estrelas teriam dificuldade de gerar energia. Né? E os elementos pesados, como carbono e oxigênio, seriam muito raros. Eu acho que o carbono e o oxigênio eles são elementos não tão pesados, são os elementos mais intermediários, mas eu acho que até o Sol se produz carbono e oxigênio, mas os elementos mais pesados eles produzem nas supernovas. Mas então os elementos mais pesados não existiriam. Então o que eu não consegui? Se não existia carbono e oxigênio, não existiria vida. Nós somos feitos de carbono, né? Então, é para você ver que coisa mais interessante. Então, todas as forças fundamentais que surgiram lá, as 4, elas já nascem com regra, elas já nascem com propósito, né? Então, tudo isso já nos leva realmente a uma mente inteligente por trás, né? Então, no próximo slide, a gente vai unir, né, os 5 elementos que surgiram, só lendo aqui. Então, o tempo, né, seria um fio condutor que dá sequência e sentido. O espaço é o palco, né? O cenário, como a gente viu lá onde tudo acontece. A energia é o movimento que impulsiona e transforma.
né? E a matéria é a forma, né? É o corpo visível da criação. E as forças fundamentais são as regras ali que mantêm tudo em harmonia, fazendo com que o tempo, o espaço, a energia, a matéria, tudo está interagindo em harmonia e equilíbrio para formar realmente a existência, né? Então olha como tudo, eles já nascem com regras, já nascem com propósito. Propósito de quem? Propósito das forças, propósito das características deles mesmos. Só as características desses 5 elementos poderiam dar sentido e propósito. Eu acho muito difícil, eu acho impossível, né? As características são só características. Agora, propósito realmente nos leva a uma mente inteligente, né? Então a gente vai passar para o próximo slide. Então aqui está uma imagem onde eu quero conciliar ciência e religião, né? Então eu quero colocar o Big Bang dentro do contexto aqui, sabe? Então eu acredito na Bíblia, eu sei que realmente ela é inspirada por Deus, a sua essência ela é inspirada por Deus, né? E a Bíblia nos fala que realmente Deus criou a existência. Lá em Gênesis, lá, Deus ele cria todas as coisas, no sexto dia ele cria o homem e no sétimo dia ele descansa, né? Então eu realmente acredito isso, e a ciência ela nos traz que realmente o início da existência foi o Big Bang, que é há 13,8 bilhões de anos, e surge e nos mostra. Então eu acredito que realmente Deus cria a existência, e a ciência, na sua pequenez, ela tenta explicar como foi isso, né? Então o que acontece? Deus ele está além do tempo, né? E o homem passou a surgir numa fração de segundo do tempo, né? Então o homem ele tenta através do tempo explicar algo que está além do tempo. Então o homem, pela sua desprovidade de fé, ele tenta buscar respostas em algo que já está muito evidente, está na Bíblia, já tá escrito ali como foi, né? Mas eu só quis trazer essa imagem para ilustrar, né? Para tentar conciliar ciência e religião. Então aqui, ó, uma mente inteligente, né? Que é Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, ele é Deus, né? Ele está presente o tempo todo, em todo momento. Ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento e ele tem todo o poder. Então, através desses atributos, Deus tem um propósito. O propósito está aqui apagado pela câmera aqui, mas o propósito de Deus é criar a existência, né? Criar a vida e criar o homem, né? Então, o que Deus faz? Deus faz as regras, né? Que é o próprio lá, o Big Bang lá que a gente coloca aqui. E essas regras, ela é feita pela própria presença, pela ciência de Deus e pelo poder de Deus. Então Deus está interferindo ali no Big Bang diretamente, né? Então ele obriga pelo seu poder, ele obriga as regras que ele concebeu pelo seu conhecimento, ele obriga pela sua força a que surja lá o Big Bang para gerar o propósito aqui, o propósito que está no centro aqui. Então tudo que a gente viu ali, que nasce como regra, a gente viu lá que é regra, que realmente é propósito de quem? Da mente inteligente que é Deus, né? Então isso caminha para o homem, caminha para a vida e caminha para o homem, né? Então Deus está além do tempo. Nós estamos presos aqui no tempo, no espaço, nas coisas, mas Deus é atemporal, está além disso, né? Então, o homem na sua pequenez ali, preso ao tempo, o homem ele usa a ciência para tentar explicar o que Deus fez. Mas como a gente viu lá na Bíblia lá, que um dia para Deus são 1000 dias para o homem. 1000 dias para o homem são apenas um dia para Deus, né? Então, o que a Bíblia quer nos dizer isso? Que os 13,8 bilhões de anos para o homem, que o homem começa a tentar querer saber como Deus fez a existência, para Deus não é nada, porque Deus está além disso. Até eu coloquei uma observação aqui, eu gostaria de ler, né? Pelo poder de Deus, a existência já nasce com o propósito inicial, como a gente viu lá no Big Bang, já nasce com o propósito, né? Aqueles 5 elementos já nascem com o propósito, né? Nasce com harmonia, ordem e regra, e caminha para a conclusão, que é a criação da existência, da vida e do homem. Então, já nasce com um propósito, que é o propósito é a criação da existência, a vida e o homem, né?
Então, como Deus é atemporal, o tempo e o instante e a eternidade para Deus são indiferentes, mas para o homem o tempo passa a existir e é cronometrado. Então, o fato de 13,8 bilhões de anos do Big Bang e 6 mil anos da Bíblia é uma medida de tempo humana. Né? Então, o homem ele usa o tempo para medir, mas Deus está além desse tempo. Né? Então, para Deus, o que é princípio e fim não se aplica essa contagem de tempo. Então, o princípio, meio e fim para Deus não se aplica essa contagem de tempo. Se aplica para o homem, mas para Deus não se aplica. E a Bíblia sendo inspirada por Deus, né, eu acredito realmente que a Bíblia, a essência dela é inspirada por Deus, né, nos mostra como Deus criou a existência. E a ciência vem tentando, na sua limitação, nos mostrar como Deus criou a existência. Né? Então aqui está bem, eu quis bem simplificar o que realmente eu acredito. Então aqui eu quero provar o que eu acredito, né, que a ciência, buscando a verdade, e a Bíblia é a própria verdade. Então elas, se os dois falam de verdades, elas não podem contradizer. A gente só não entende ainda um mecanismo que une as duas, porque a gente é limitado, mas as duas, um propósito da verdade, elas têm que se unir. Elas precisam coexistir juntos porque elas são verdades. Né? A ciência busca a verdade e a Bíblia é a verdade. Então essa aqui é a imagem que ilustra que realmente eu acredito, né? E é uma proposta interessante também, porque eu acho que qualquer outra proposta que possa ser apresentada realmente vai gerar perguntas e mais perguntas e mais perguntas de onde, e não vai chegar a uma causa primeiro. Né? Então, o que a gente viu lá na imagem do slide anterior da criação, né? Que realmente uma mente inteligente com propósito, né? Ele cria regras e pelo seu poder e sua onipresença, onipotência, onisciência, ele impõe, né? Que o seu propósito seja cumprido, que é a existência, a vida e o homem, né? E como a gente viu lá no Lotofácil lá, quando aquele caos das bolinhas, as regras obrigam ele ali a se organizar, gera-se um padrão, né? E a gente viu que o padrão e a assinatura são a mesma coisa, né? Então, realmente, na criação, Deus deixou uma assinatura. Então, agora que a gente vai tratar da assinatura, a gente vai começar a falar um pouco dessa assinatura. Né? Então, antes a gente criou toda essa analogia, toda, a gente já, por lógica, a gente já chega à conclusão que Deus existe, mas agora a gente usa agora a assinatura para reforçar ainda mais, né? Que realmente existe uma mente inteligente. Né? E a gente vai ver, a Bíblia vai nos confirmar também quem é essa mente inteligente. Mas a gente já sabe a partir daqui que realmente é Deus, gente. Não tem como sair disso. Não tem como fugir dessa lógica. Né? Então aqui a gente vai falar da assinatura agora. Né? O que é essa assinatura? Realmente é uma assinatura, parece muito complexa, muito difícil, mas realmente é muito simples. Né? O que é? É a assinatura da grandiosidade e da simplicidade. Né? Então, onde o complexo, né, ele nasce do simples. Então, só para a gente simplificar, então a gente tem o complexo, que são as galáxias, planetas, buracos negros, que nasce algo de muito simples, que são apenas energia que vibra em frequência. Então, a gente tem, no mínimo ali, o fundamental ali, que são as energias que vibram em frequências, que são as menores partículas indivisíveis ali da matéria, né, que dá origem ao complexo, que são os planetas, as galáxias e tudo que existe, o grandioso complexo. E por que é um paradoxo? Né? A gente vai ver que é um paradoxo e ele é harmônico. Então aqui no slide anterior é paradoxo porque são opostos. Né? A gente tem um complexo, né? E o simples, eles são paradoxos. E por que é harmônico? Porque o simples ele dá origem ao complexo. Então essa é a assinatura. Né? Vamos voltar aqui. É uma assinatura que a gente acaba encontrando ela em toda a existência. E o que acontece? Quando a gente olha para a existência e a gente vê a mesma assinatura em toda a existência, realmente a gente leva que o autor deixou a sua assinatura. E ele não deixou, não foi vários autores, não foram vários deuses, foi um único Deus, porque ele deixou uma única assinatura em toda a existência.
Então tudo já leva que é uma mente inteligente só, porque ele deixa uma única assinatura. E é essa única assinatura que a gente vai ver daqui para frente. Então, só para a gente entender, o complexo e o simples. Então, a assinatura é a complexidade surgida a partir da simplicidade. Né? Isso é harmônico e ao mesmo tempo é paradoxal. Né? Então, o que a gente vai falar aqui? Então para nós humanos, para a gente tentar, só para a gente tentar fazer algo complexo, simples, o complexo ele perde a sua essência. Então, quando a gente pega algo simples e tenta complexificar ele, o simples ele perde a sua essência. Então, para nós é impossível. Mas olha como Deus é Deus. Ele faz a assinatura dele mostrando que ele é Deus. Né? Então, ele faz isso, ele faz ela dentro de um paradoxo. Né? Então, ele mostra que realmente ele é Deus, né? E que ele é simples, que ele é grandioso como Deus, mas ele é simples e acessível. Né? Então, essa é a assinatura. Então, daqui para frente, a gente vai tratar da assinatura agora de Deus. Né? Então, a gente viu no cosmos, como eu falei lá atrás, né? Então, que a gente viu os planetas, as galáxias, os buracos negros, né? Surgido a partir de algo muito simples, que é energia vibrando em frequência. Está em harmonia, está e é um paradoxo. Então, a próxima assinatura é na luz. Né? Então a gente vai ver a assinatura de Deus em toda a existência, mas aqui a gente vai só ilustrar alguns exemplos, mas você pode olhar à sua volta e você vai ver a assinatura. Isso vai provar que realmente precisa de uma mente inteligente, né? A gente provou que precisa de uma mente inteligente para criar a existência, e agora a gente viu que a sua assinatura está estampada na existência. Né? Então o que é a luz? Né? Então a luz, olha a grandiosidade e a complexidade que é a luz. Não, a luz ela gera calor, a fotossíntese. Então todas as plantas do planeta ela precisa de energia, então ela utiliza a luz do sol, né, para fazer a fotossíntese, para gerar energia para crescer. Né? Então a visão do mundo, a gente só enxerga o mundo como ele é porque a gente recebe a luz do sol, e o sol a gente vê o que está à nossa volta realmente pela luz, né? E ele é fonte de energia. Olha que complexo que é isso. E, na sua simplicidade, a luz são só fótons. É paradoxal, é complexo, né? E ao mesmo tempo é simples, é harmônico, porque algo tão grandioso surge de algo muito simples, apenas fótons. Né? Então aqui a gente encontra a segunda assinatura. A outra assinatura é nas plantas e nos animais. Então toda forma de vida do planeta deixou também sua assinatura. Qual que é a assinatura? Da grandiosidade e da simplicidade. Então a gente tem toda a forma de vida do planeta, tanto vegetal quanto animal, ela surge apenas de elementos químicos. Então são o carbono, são o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o cálcio. Então tudo isso é a base, tudo isso simples, esses pequenos elementos são a base de toda a estrutura do planeta, né? De a forma de vida do planeta. É assinatura? É grandioso, é complexo e é simples ao mesmo tempo, né? E é harmonioso porque do simples nasceu o complexo lá. Né? Então a gente vê a assinatura por estampada em toda a criação. Né? Isso já vai nos testificando que realmente o Criador da existência deixou essa assinatura. E essa assinatura ela é única e realmente é uma assinatura, está estampada em toda a existência. Né? A próxima é no DNA. Ó, o mesmo Criador que deixou essa assinatura lá no cosmos, ele deixou no DNA. Né? DNA, algo que está dentro de uma célula que não é nem visível ao olho nu. Né? Então, olha a complexidade do DNA. São 3 bilhões de pares de bases, né? Que tudo que você é como ser humano está armazenado ali. Né? E olha a simplicidade disso. São apenas 4 bases nitrogenadas. Então, a gente tem a timina com... Não, a gente tem a adenina com timina e a citosina com guanina. Então, essas 4 bases de pares, esses 4 pares de bases nitrogenadas, eles dão origem a todo o código genético. É grandioso, é simples, está em harmonia e é paradoxal. Então a mesma assinatura que a gente encontra lá na existência, lá nas galáxias, a gente encontra no DNA. Isso prova que o mesmo
mente inteligente, o mesmo Criador, o mesmo Deus que criou as galáxias, criou o DNA que está nas nossas células, que a gente nem consegue enxergar as células por olho nu. E existem muitas outras coisas que a gente pode estar falando, mas a gente vai simplificar tudo para poder estar passando isso em pouco tempo, sabe? A outra assinatura é no ser humano. O que é o ser humano? São 37 trilhões de células, né? E essas células se organizam, formam tecidos, e esses tecidos estão harmoniosamente, né, interagindo e formando um indivíduo, né, que é o ser humano. E a simplicidade disso tudo são as suas células. Então, das células, do simples, forma o complexo, é harmonioso, né, e é paradoxal porque a gente tem a complexidade e a simplicidade. É a mesma assinatura lá do cosmos, a gente enxerga aqui no ser humano, né? Então, qual que é o próximo? O cérebro humano, né? Olha que a mesma assinatura a gente encontra aqui no cérebro humano. Então, o cérebro é uma rede complexa. Então, toda a sua existência, todo o seu histórico existencial está armazenado ali, né? Então, ele é responsável pela própria consciência. As pessoas não sabem muito bem de onde surge a consciência, mas para mim é do cérebro, né? O cérebro é o grande responsável. Mas o que acontece? Na sua simplicidade, eles são apenas neurônios. Então, uma grande quantidade de neurônios dá algo muito grande, complexo, que é o cérebro. É paradoxal, é harmonioso, como lá nos primeiras assinaturas lá que a gente viu lá no Cosmo, né? Eu não vou me delongar muito, porque tem muita coisa para ser falada pela frente, mas olha, você pode olhar à sua volta, a assinatura está estampada mesmo, e a assinatura ela evidencia realmente que ela foi deixada por Deus, já foi deixada pela essa mente inteligente, que a gente vai mais à frente comprovar que realmente é Deus, né? Então vamos seguir para o próximo agora, é a escrita, né? O que é a escrita? Então toda forma de comunicação nossa, né, toda escrita em livros, textos, toda forma de comunicação entre nós humanos, cara, é algo muito complexo. Então, todo o nosso conhecimento, né, isso surge algo de muito simples, cara. São apenas letras, né, A, B, C, D, E, F, G. Então, é complexo, é harmonioso e é a mesma assinatura que a gente encontra lá. Então, vamos seguir para o próximo agora, a eletricidade, né? Então, o que é eletricidade? A eletricidade é algo muito complexo, né? Então, tudo depende de eletricidade hoje. Então, toda a nossa tecnologia atual, a gente depende da eletricidade. Então, é algo muito complexo, né? E vindo de algo muito simples, são apenas elétrons. É paradoxal e é harmonioso. Vamos passar para a próxima agora, a matemática, né? Então, todo o nosso conhecimento, né? A gente mede, a gente quantifica, a gente compara, a gente reconhece padrões, a gente evolui, né? Então, toda essa complexidade da matemática, na verdade, é algo muito simples, são só números, né? São só números, formas a partir de números. Então, a gente quantifica, explica, mede, e são apenas números. É complexo, é simples, é harmonioso e é paradoxal. Então, a mesma assinatura que a gente vê aqui na matemática, a gente vê realmente lá no início, na existência, a gente vê no DNA. Então, realmente, a mente que teve o propósito de criar, né, a matemática, né, porque a gente só está descobrindo a matemática, mas a matemática mesmo, a matemática é algo que tem-se um propósito, é algo que vai se descobrir. Quando a gente olha assim e fala assim, o cara inventou isso, ninguém inventa nada. Ele está apenas descobrindo algo que realmente já estava para ser descoberto, algo com propósito. Deus realmente já pensou isso antes e é do propósito de Deus, a gente só descobre. Por nós mesmos a gente não cria nada. Então vamos para outra assinatura, o som, né? Então toda a base da fala, da música, da interpretação, da comunicação humana, então tudo é o som, né? A partir do som. Olha a assinatura de Deus no som. Então é algo muito complexo e é algo muito simples. Então apenas uma vibração que vibra em um meio,
uma vibração no meio que dá origem a toda a comunicação, a toda a fala, a todo som, né? Então todo o som que é produzido, então toda essa complexidade surge a partir de algo muito simples. É a mesma assinatura, então é paradoxal, né? E é harmônico. Então vamos passar para outra assinatura, as cores. Essa é a que eu mais gosto das cores, né? Então o cérebro humano ele é capaz de assimilar mais de 10 milhões de cores, né? De perceber mais de 10 milhões de cores. Olha para você ver, é complexo? Nossa, é muito complexo isso. Mas o nosso olho tem apenas 3 cones, que eles captam luz na faixa do vermelho, de longas ondas, na faixa do verde, que é ondas médias, e na faixa do azul, que são ondas curtas. Né? E o cérebro ele mistura esses sinais e forma uns 10 milhões de cores. Né? Olha para você ver, é algo complexo, surge de algo muito simples, é harmonioso e é paradoxal. Então é a mesma assinatura que a gente encontra no DNA, a mesma assinatura que a gente encontra na matemática, a mesma assinatura que a gente encontra lá no cosmos, a gente encontra aqui nas cores. Né? Então, essa mente inteligente que realmente criou tudo, ela realmente deixa a sua assinatura. Né? Talvez eu não consiga estar explicando bem tudo que eu gostaria de explicar, ou também eu não consigo estar percebendo tudo à minha volta, mas realmente a assinatura ela existe. Talvez eu não possa estar passando essa assinatura, a essência dessa assinatura, mas realmente a essência da assinatura de Deus ela existe. Né? E mostra o quanto Deus ele é grandioso, ele é poderoso e ao mesmo tempo ele é simples e acessível. Né? De fato, realmente a assinatura ela existe. Então a próxima é a melodia. Né? Então o que a gente tem? A gente tem do simples, que são apenas notas musicais, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a gente chega à grande harmonia, né, das orquestras que encanta, da música, né, os sons, né, então o som, então a gente tem toda essa grandiosidade, né, da melodia surgida a partir de algo muito simples, que são notas musicais, né, é paradoxo, é harmonioso, né, então a mesma assinatura que a gente encontra lá atrás, a gente encontra aqui também. Talvez eu não consiga explicar muito bem, mas realmente é só para passar a essência que realmente existe essa assinatura, né? E que essa assinatura está estampada em toda a criação. E isso nos leva realmente que uma mente inteligente deixou a sua assinatura. Aí a gente vai passar para o outro agora. Ah, acabou. Então, o que acontece? Então, depois de ter falado da assinatura, eu queria só passar essa tabelinha aqui, que eu achei muito interessante, né? Que a vida, ela grita a propósito. Né? Eu acho que é uma coisa que eu teria que passar isso, porque hoje se varre o universo e não se encontra nenhum vestígio de nenhuma, nem que seja bactéria. Né? O que eu falo? Nem a vida simples hoje, pelo que se tem conhecimento, existe. Né? Isso nos mostra a complexidade que é a vida. Né? E aqui a tabelinha ela mostra um pouquinho que as condições para que realmente uma vida simples exista em algum lugar do universo é muito complexa. Realmente é um pente fino mesmo, é um ajuste fino mesmo, que precisa ter condições e essas condições precisam de outras condições que sejam todas alinhadas ao mesmo tempo para surgir pelo menos a vida simples. Eu não quero me debater muito aqui, mas aqui ó, precisa ter temperatura, o planeta precisa estar numa zona habitável, precisa ter uma temperatura adequada, precisa ter presença de água, né? Precisa ter atmosfera, né? Protetor para que essa água não se perca, né? Então, são uma sequência de eventos que precisa acontecer que realmente em nenhum lugar do universo eles conseguiram unir todas essas condições para que a vida simples existisse, né? Então, realmente, até agora que se sabe, só a Terra, né, que tem a vida. Né? Então, não se provou ainda, quando se provar que tem a vida é outra coisa, mas não se provou ainda e não existe vida fora da Terra.
até que prove, né? Então aqui só um cálculo de probabilidades. Para se ter a vida pelo menos simples, cara, a probabilidade é de 0,00000 mais 28 zeros depois do 1. Né? Então é praticamente impossível para a vida simples. Agora, para a vida como a nossa, complexa, aí para mim é impossível. Eu acho que nenhum lugar do universo tem vida igual a nossa, vai surgir uma vida igual a nossa. Eu acho que nós somos únicos no slide, né? Então, realmente a gente viu, né, que existe uma assinatura e que realmente essa assinatura ela foi deixada pelo Criador, né? Pela essa mente inteligente, realmente deixou essa assinatura, né? E o que é essa assinatura? É a grandiosidade, a simplicidade, ela está em harmonia, ela é complexa, ela é paradoxal, né? Ela mostra o quanto, né? O poder e a glória dessa mente inteligente, desse divino, que realmente ele mostra que ele é simples e ele é acessível, né? A gente viu o complexo a partir do simples, mostrando que ele é complexo, grande, poderoso e ao mesmo tempo ele é acessível. E onde que a gente encontra isso? Né? Agora eu quero já levar um pouco adiantada em quem a gente encontrou o grande, o complexo, o acessível na história da humanidade. Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo ele foi grande, ao mesmo tempo ele foi simples e ele foi acessível. Né? Então a gente vai começar a falar a partir de agora de Jesus Cristo. A gente vai usar a Bíblia para poder estar levando quem era aquela mente inteligente que a gente falou do começo, né? A gente chegou à conclusão que realmente existe uma mente inteligente, né? E ela deixou a sua assinatura, a gente falou da assinatura, e agora lá em Gênesis, né? Em 1:26, no sexto dia, quando Deus criou o homem, ele disse assim: faça-se um homem a nossa imagem semelhante, conforme a nossa semelhança, né? E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Né? Isso está lá em Gênesis. Aí até eu faço uma observação: opa, façamos. Então a gente viu que existe uma mente inteligente, mas existe mais uma pessoa que estava junto na criação. A própria Bíblia já nos diz isso. Então quem que estava lá no início com Deus? Né? A Bíblia já nos diz quem é essa mente inteligente, que é Deus, mas existia uma pessoa que estava lá com Deus. Próximo slide. Né? Então lá em João 1:2, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então lá em João já nos fala do início, né? Como lá em Gênesis já nos fala do início, João também nos fala do início, né? Então que no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus. Ele reforça realmente que havia mais uma pessoa com Deus. E já nos fala que o verbo, essa pessoa que estava com Deus, era o próprio Deus, estava com Deus no princípio. Então a gente ia ver duas pessoas, né? Olha que coisa mais complexa que João nos fala, né? E lá em Gênesis 1:2, a gente vai falar outra passagem agora, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui a Bíblia já nos dá três pessoas. Então existiu o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e estava com Deus no princípio. São duas pessoas. E nos fala que Deus tem um Espírito, e esse Espírito de Deus estava sobre as águas. Então são três pessoas, né? Então a Bíblia já nos revela que lá no princípio, quando a gente viu lá que realmente existe uma mente inteligente, ela nos fala quem é essa mente inteligente e que são três que estavam lá no princípio. Olha que coisa mais fascinante, né? Então agora eu só quero fazer uma pergunta, né? Como que a gente acha, o Gênesis provavelmente tenha sido escrito há 3.000 anos atrás, então como que uma pessoa poderia ter conhecimento de um Deus que é três, né? Da Trindade de Deus, né? Há 3.000 anos atrás, né? Isso aqui para mim já é conclusivo de que a Bíblia ela é inspiração divina realmente, porque como é que uma pessoa pode ter concepção
de um Deus que é 3 em 1. A unidade trina de Deus, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né, a própria Santíssima Trindade, sem uma inspiração. Porque hoje, quando a gente fala de física quântica, que uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, isso buga a cabeça da gente. Opa, como que pode uma partícula estar aqui na direita e na esquerda ao mesmo tempo? E aí eu olho e falo, como uma pessoa 3.000 anos atrás, sem a inspiração de Deus, poderia ter revelado, ter falado alguma coisa assim, né? Então, como toda a Bíblia, desde lá do início até o Apocalipse, toda a Bíblia ela é lógica com sentido. Ela traz uma mensagem realmente única ali, que realmente nada se contradiz na Bíblia. Desde o início até o fim da Bíblia não existe contradição. Ela segue uma lógica, né? Então, realmente, sem a inspiração de Deus, realmente a Bíblia não teria sido escrita. Eu acredito fielmente que a Bíblia ela é uma revelação divina, né? Então, vamos passar um pouco mais para frente, né? Então só existe na história da humanidade uma pessoa que realmente falou que era Deus, né? Que era filho de Deus e que era o próprio Deus. Daí agora a gente vai falar de Jesus Cristo, né? Então não existe na história outra pessoa que falou que era filho de Deus e falou que era Deus, assim como aconteceu na Bíblia que a gente viu lá no início, lá em Gênesis, né? Somente Jesus Cristo. E ele não só falou, né? Ele demonstrou, né? Então, como a gente viu lá em João, né, que Jesus disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus já nos revela quem ele é, né? Então, assim como Deus revelou lá em Êxodo para Moisés, né? Eu sou, né? Em João 10, 30, 33 também, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus já revela a sua identidade. Lá em João 14, 9, Jesus fala: quem me vê a mim, vê o Pai. E quando Jesus foi interrogado lá no Sinédrio, lá, eles perguntam realmente se Jesus era Deus, né? És tu Cristo, Filho de Deus bendito? Jesus responde: eu sou, né? Em verdade, né? Ele diz: vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Olha para você ver, então Jesus, ele revela realmente que ele é Deus e que ele é Filho de Deus, né? Vamos passar para o próximo slide agora aqui, né? Então, o que acontece? Ele não apenas revelou, mas ele mostrou, né? Jesus, ele operou milagres, ele fez curas, Jesus ressuscitou mortos, Jesus expulsou demônios, Jesus andou sobre as águas, ele multiplicou pães, peixes, né? Então, ele mostrou, ele trouxe o reino de Deus aos homens, né? Ele realizou o plano de Deus, de salvação de Deus. Ele veio com o propósito realmente de sacrificar para salvar a humanidade, né? Ele não só apenas disse que era filho de Deus, mas como mostrou que ele realmente era filho de Deus, né? A partir daqui, então, a gente já chega à conclusão que aquela mente inteligente que criou a existência era Deus. A Bíblia nos fala que é Deus. A Bíblia nos fala que realmente o Filho de Deus, que é Deus, também esteve aqui na Terra, né? Então, o que a gente precisa mais? Né? Até aqui a gente já chega à conclusão, a gente já, por lógica, conclusão pela Bíblia, que realmente Deus, ele teve um propósito, ele criou a existência, ele criou o homem, né? E o homem peca contra Deus lá, né? No início, em Gênesis lá, ele é expulso do paraíso, né? E realmente Deus, a partir daquele momento que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso por pecar contra Deus, né, Deus já busca, a partir dali, Deus já tem o seu plano de resgate, né, que através dos profetas já vem se preparando para Jesus Cristo, né, que se realize em Jesus Cristo o plano de resgate, né. Então, o que eu tenho para dizer? Eu acho que até aqui já estava suficiente, mas como a gente viu que na existência tem uma assinatura e essa assinatura ela é de Deus, e como Jesus é Deus, Jesus teria que carregar também essa assinatura. Então vamos falar dessa assinatura também na personalidade de Jesus, né? Que mostra, né, a sua natureza divina e mostra que realmente ele é simples,
né? Que ele é divino e ele é simples, ele é acessível a nós. Né? Então aqui a gente vai ver a primeira assinatura, né, de Deus, lá da existência, a gente vai ver na personalidade de Jesus, que é o seu plano de resgate. Né? Então a gente tem um Deus que é grandioso, que é onipotente, onipresente, como a gente viu lá, né, que precisaria ter esses atributos realmente para justificar a existência. Né? Então a gente vê esse Deus, que ele é grandioso, né? E ele, como a gente viu que em Gênesis, que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus ele usa, né, a sua criatura, né, ele nasce de uma virgem santa, puríssima, né, como homem, usando a sua própria criatura para salvar a sua criatura. Olha que coisa mais paradoxal, né? A mesma assinatura do cosmos a gente enxerga aqui. Então é um Deus, né, onipotente, onipresente, né, de grandiosidade, de poder, ele se faz simples, ele se faz criatura para poder resgatar a humanidade. É paradoxal, é harmonioso, né? E é a primeira assinatura. É a mesma assinatura que a gente viu lá no Cosmo. A segunda assinatura é o seu nascimento, né? Olha, um Deus perfeito, ele poderia nascer num berço de ouro, com pedras e quartos de castelos, tudo, né? E Jesus se faz simples, né? Na sua simplicidade ele nasce numa manjedoura, né? Olha que coisa paradoxal, né? A gente tem um Deus, né, que poderia nascer em um berço de ouro, ele escolhe nascer paradoxalmente num berço simples de uma manjedoura, né? Ele é harmonioso porque ele mostra, né, que é um Deus grande e ao mesmo tempo ele é acessível, que a simplicidade se chega à grandiosidade, que o simples, que é um Deus simples, mas ele é grandioso. É a mesma assinatura. Então a gente vai para outra assinatura, que é da humildade, né? Então a gente tem um Deus, né, que ele é Senhor, né? Ele era para ser servido. Olha que ele me mostra a assinatura dele na humildade. Ele era para vir para ser servido, né? Ele pega e lava os pés dos seus discípulos, mostrando que ele veio para servir. É paradoxal e é harmonioso, né? Então é a mesma assinatura que a gente vê lá na existência, né, de um Deus que é grandioso, ao mesmo tempo é simples e acessível, a gente começa a enxergar na personalidade de Jesus. E o que a gente tem agora? Sobre glória, a assinatura da grandiosidade e a simplicidade da personalidade de Jesus sobre a glória. Né? Então, um rei, quando ele entra na cidade, o que ele entra? Ele entra mostrando poder, glória, com seus exércitos, carruagens, mostrando todo o seu poder militar. Né? Então, Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele entra no animal mais simples e comum e que é um burrinho, né? Então ele entra na cidade sobre um burrinho, né? Então olha que coisa paradoxal, é paradoxal e realmente é harmonioso, mostrando que realmente é um Deus que é grande, poderoso, e ao mesmo tempo ele é acessível, né? A harmonia, né, da assinatura, né? Na outra assinatura a gente encontra na sabedoria, né? Olha a grandiosidade, né? Deus é onisciente, né? Ele mostra a sua onisciência na personalidade de Jesus, né? Então, antes, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, eram leis que deveriam ser cumpridas e coisas que deveriam ser evitadas, né? Que eram 614 leis que eram a Torá, né? Então era algo muito difícil para o povo assimilar tudo aquilo. Né? Então Jesus, e o que ele mostra a sua onisciência, que realmente ele é Deus, que ele pega e resume tudo. Ó, então vamos resumir tudo em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então todas aquelas 614 leis, né, todas complexas, se resumem em apenas duas. E na verdade, se você seguir essas duas, ela resume todas as outras mesmo. Se você pegar a essência das duas que Jesus falou, amar a Deus e amar o seu próximo, ela resume todas as outras. Então, dessas duas, elas dão a complexidade de todas as outras. Olha, a mesma assinatura que a gente encontra lá no Cosmo, né? A gente encontra aqui na personalidade de Jesus, né? Na sabedoria de Jesus.
Mas sobre sabedoria, né, a maioria do povo daquela época era analfabeto. Era difícil passar grandes ensinamentos para eles, né? Então Jesus usou essa simplicidade de falar em parábolas, né? Grandes ensinamentos ele conseguia passar falando parábolas. Ele contava pequenas passagens e pequenos acontecimentos, pequenas histórias, que aquelas histórias simbolizava todo aquele conhecimento que estava por trás ali. Né? Olha que sabedoria profunda, né? Então, é harmonioso, é paradoxal, é grandioso e é simples. A mesma assinatura a gente encontra na sabedoria de Jesus, né? Na sua personalidade. Sobre o poder, né? Jesus fazia milagres, ele fazia curas, milagres, ele andou sobre as águas, ele multiplicava pães, Jesus ressuscitou mortos, né? E o que acontece? Esse é algo muito grandioso. Mas o que ele era tão simples que ele nunca se vangloriava por isso. A maior parte das vezes ele pedia para que não fosse revelado o que ele tinha feito. Ele não se exibia. E quando ele curava, ele falava: a tua fé te curou. Ele nem se dava a si o motivo da cura por si só, né? Mas pela fé da pessoa. Né? Então isso mostra que realmente, né, que aquela mesma assinatura a gente encontra na personalidade de Jesus, né? Algo grandioso que é algo simples, mostrando um Deus que é glorioso, grandioso, mas ao mesmo tempo acessível. A gente encontra isso na personalidade de Jesus. A próxima assinatura é do silêncio, né? Então, a maior parte das vezes, a Bíblia nos fala que Jesus usou o silêncio, né? Tanto que ele usava o silêncio para orar nas montanhas, né? Quando ele ia orar, ele subia até as montanhas para orar, né? Meditar e ficar em silêncio. Quando ele foi interrogado, realmente ele usou o silêncio, né? Então, o silêncio é um caminho para reflexão, para pensar antes de agir, para as pessoas reverem as suas atitudes, né? Então, olha que assinatura linda do silêncio. Ele usa o silêncio realmente para que aconteça algo grandioso, que as pessoas possam refletir sobre o que elas estavam fazendo e tomar uma atitude correta, né? Se realmente o que eles faziam era correto, né? Então é paradoxal e realmente é harmonioso, realmente é uma assinatura, né? Lá no Cosmos a gente viu uma assinatura estampada na criação, né? No físico, né? Da existência, mas em Jesus a gente vê na personalidade dele, né? De um Deus que o mesmo Deus que estava lá, que era grandioso e ao mesmo tempo era simples, na Jesus a gente encontra um Deus que é grandioso e ao mesmo tempo é simples, né? Jesus veio então testificando realmente através da assinatura que ele realmente é aquele Deus, né, da criação. Né? Então aqui a gente vê mais outra assinatura na personalidade de Jesus, que é do perdão, né? Então o perdão, na sua grandiosidade, ele liberta, né, o que estava escravizando, ele retira aquela mágoa do coração, né? O perdão, ele leva a algo tão grandioso que há pessoas que rompem realmente aquela amargura, aquele ressentimento, aquela culpa, né? É de liberdade mesmo. E disso nasce de algo tão simples que é apenas perdoar. E Jesus ele enfatiza ainda que não é para perdoar só uma vez, mas 70 vezes 7, né? Perdoar sempre. Olha que assinatura, né? É paradoxal e realmente ele é harmonioso, né? A partir do perdão você gera liberdade. É paradoxal porque a partir de algo muito simples como perdoar você consegue algo muito grande, né? E reflete realmente o poder e a glória de Deus, né? Que deu um Deus que perdoa e ao mesmo tempo de um Deus que condena e ao mesmo tempo um Deus que perdoa, né? Deus ele imprime as suas leis, né? Que fala que os mandamentos, né? Que a gente não pode matar, não pode roubar, mas se acontecer tem o perdão, né? Um Deus que ele é misericordioso. É mais uma assinatura. Sobre a fé, né? Então, o que a gente tem? A fé, na sua grandiosidade, pode alcançar o impossível. Jesus mostrou isso. Jesus ressuscitou o morto, algo impossível. E algo muito simples. Você precisa apenas acreditar. Então, é a assinatura, né, da personagem de Jesus.
né? A mesma assinatura da grandiosidade lá do cosmos, né? Quando a gente vê que do simples a gente chega a algo grandioso, de um Deus que é acessível ao mesmo tempo é simples, a gente vê aqui a assinatura na personalidade de Jesus. Então, depois de ver essa assinatura, o que a gente chega à conclusão? Que Jesus, ele testifica realmente que aquela mente inteligente lá é Deus, né? E a Bíblia nos reforça isso, que aquela mente inteligente lá da existência é Deus, e a gente viu que realmente para a criação ser justificada precisa de uma mente inteligente, né? Então, a existência só é justificada pela presença de Deus, e Deus só é justificado pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só queria deixar aí aberto aqui, né, uma pergunta, né, e dizer, né, que Deus amou tanto o homem que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, será que a gente é digno de ser a imagem e semelhança de Deus? Olha aquele Deus grandioso, né, que deixou uma assinatura única, uma assinatura tão complexa, ao mesmo tempo simples, um Deus que criou toda a existência. Será que somos dignos de ser a imagem e semelhança dele? Né? Eu já posso responder que a gente não é digno, mas pela misericórdia de Deus e pelo tanto que Deus nos ama, né? Deus nos deu a sua própria imagem. Então, a gente nunca pode esquecer o quanto Deus nos ama, né? E que o amor que a gente deve ter por Deus não é por obrigação, né? Mas é por reconhecimento, né? E esse amor, ele deve ser um amor verdadeiro, né? A gente entender o que realmente Deus existe, que o que realmente Ele tem feito por todos nós e que realmente nós existimos pelo propósito de Deus. Então, só gostaria de deixar um conselho: não importa qual situação que você esteja vivendo, segue a regra. Né? Então, a regra é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então, a gente viu desde lá da existência, do nada, né? A gente surgiu a criação por imposição das mãos de Deus, né? Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, não importa qual caos que você esteja vivendo, né? Ele vai ser organizado por Deus e Deus vai te ajudar, que você vai passar esse momento ruim, essa fase ruim da sua vida. Né? Então, eu gostaria de terminar a apresentação aqui, né? Realmente dizendo que quem quiser baixar o livro é só procurar lá no Google Play Store, que ele está disponível gratuitamente, né? Quero pedir desculpa, porque eu não sei montar a apresentação direito e pode ter algum erro de ortografia e eu poderia ter passado muito mais do que eu passei, mas eu acho que a essência do que eu gostaria de passar, eu passei a essência do que eu gostaria de passar, né? Realmente é isso. E que a paz de Deus esteja com todos, né? E o nosso amém. Que realmente a gente possa estar acreditando aí que realmente Deus, ele está agindo em nossa vida, né? E aceitar realmente Deus agir em nossa vida.